quando na verdade existe um processo todo para esse fluir. Mas uma das coisas que eu tenho contemplado que atrapalha o processo é andar com pessoas que não acreditam na mesma dimensão espiritual, Não acredita? que não acredita. Ou estar debaixo também de uma liderança que o pastor também não acredita e não investe na pessoa. E alguns comportamentos desalinhados, né? Atrapalha também. Comportamento mesmo. Sobre falas, modo de ser com as pessoas, falta de amabilidade, falta de gentileza. Então, o que a gente vê muito profeta, às vezes, sendo usado, quando, na verdade, ele não vive a vida dele numa plenitude. Ele é usado para os outros lá fora, mas para ele mesmo, nada acontece. Então, tem bastante coisa que atrapalha o profético, né? Desde pecados até a questão comportamental, de alinhamento, de postura, de ética, né? De viver uma vida assim mais reta mesmo, não só diante de Deus, mas diante dos homens também. Então a integridade, ela vai contar muito nessa questão profética também. Você falou de um processo. Então a pessoa se converteu hoje e já tem gente que é bem rápido, né? Principalmente as redes sociais, às vezes acelera a pessoa já de repente tá super conhecido. Você não acredita nessa rapidez, nessa velocidade? Acredito. Eu acredito que Deus levanta quem está com sede de ser cheio. Eu acredito nessa possibilidade, mas eu acredito que a maturidade ela precisa andar junto com essa questão espiritual. Porque às vezes a pessoa mergulha muito nesse espiritual, nesse profético, né, no sobrenatural, e quando ela ainda não tem maturidade para viver os bastidores disso. Então eu acredito que essa maturidade emocional mesmo, ela precisa estar balanceada com essa vivência. Porque questão profética, né, falar para o pessoal aí que está assistindo, é como um copo aqui. Se você aguenta a unção até esse copo, é o tanto que Deus vai te encher. Agora, se você aguenta um caminhão-pipa, né, um galão maior, ele vai te encher através daquilo que ele consegue perceber que você consegue administrar dentro de você. Então, eu acredito assim, ó, eu acredito nesse equilíbrio. Creio que pessoas recém-convertidas podem ser usadas mais do que crentes de 30, 40 anos dentro de uma igreja. Isso vai muito do interesse e da disposição, mas da maturidade, porque senão a falta de maturidade vai matar o profético também. E eu fico pensando no seu caso, para quem não assistiu o primeiro programa, a pastora e profeta, ela é psicóloga e atendia, não sei se atende ainda, né? Online. Atende online, né? Mas só que naquela época estava até ainda ligada à prefeitura. Agora não estou mais, viu, pastor? Agora é online. Agora eu estou só online me dedicando exclusivamente para as viagens missionárias e aí os Agora convites vai das viajar igrejas. muito, não vai dar para atender Foi presencial. profecia tua. Aleluia. Mas o profético é meio, às vezes, algumas coisas estranhas, meio. É o sobrenatural. Se for pelo racional, parece loucura. A sua mente não entrava em conflito, porque você é psicólogo, alguma coisa mental e o sobrenatural. Não tem conflito nisso? Tem muito conflito. Eu entrei particularmente numa batalha muito grande, espiritual, mental, aonde eu tinha bombardeios do próprio Satanás, né? Do próprio diabo dizendo para mim que as leituras que Deus fazia para mim sobre as pessoas eram exclusivamente emocionais, que não tinha nada a ver com o sobrenatural. Porque até a gente perceber a nossa meninice por dentro, e Deus vai testando também as profecias para ver se a gente tem bagagem para isso. Então, no começo, pastor, eu tinha revelações mais simplórias, né, mais básicas, que são coisas que não precisa, que são óbvias, né, na verdade, de ver. E depois Deus foi me testando e me aprofundando, mas isso virou, assim, uma época a ponto de eu achar que eu estava, assim, ficando até com algum problema de esquizofrenia, alguma coisa assim, porque teve uma vez que eu ouvi a voz de Deus nítido. Eu ouvi a voz de Deus dizendo: observe o tempo. Eu ouvi a voz nítida e isso me trouxe um medo profundo,
né? De que eu estava agora passando a escutar vozes. Então, trabalhando com a questão psicológica, realmente eu tive uma batalha cravada, muito pesada, até para identificar que realmente era a voz de Deus, uma questão de discernimento interno. É uma batalha, quem está querendo viver esse processo, porque você vai ter que aprender a discernir quando é a voz de Deus e quando é a tua voz interna, né? E como você venceu essa batalha? Eu venci debaixo de muita oração. Eu ficava 4 horas, mais ou menos, orando, assim, aleatoriamente, ou orando de joelho, mais preciso 2 horas orando em línguas e orando diariamente até eu conseguir entender que voz era que não era minha. Que voz é essa que não era minha, né? Mas só se vence isso debaixo de muita oração, na minha opinião, né? E também de alinhamento. Eu precisei também me afastar de algumas pessoas, de alguns lugares, de algumas coisas. Precisei viver uma solitude. Algumas pessoas me julgaram que eu estava vivendo um certo isolamento, mas é porque foi preciso esse isolamento para que a voz de Deus não ficasse confundida nem com a minha nem com a dos homens. Então, para mim foi esse processo, né? Cada um aqui vai falar, de repente, uma experiência. Mas é uma batalha. E queria saber uma opinião, antes de nós se aprofundar mais no profético, que é algo bom para falar, mas eu conheço igreja, conheço até uma igreja próxima, não vou dar detalhes, que o pastor, os jovens, se for falar, vou fazer psicologia, ele aconselha não fazer. Ele é totalmente contra a psicologia. E tem algumas igrejas, e tem muitos até pastores hoje que estão entrando na psicologia. Então alguém está ouvindo, é profeta. Você é a favor ou contra? Quando eu fiz o curso de psicologia, que isso aí vai para 20 anos atrás, eu não era usada nessa profundidade. Em relação à ciência, ela vai totalmente contra esse mover, né, espiritual. Mas eu acho que um coração guardado no Senhor, pastor, ele consegue administrar um pouco da ciência. Se a pessoa não tem um coração guardado, administrado e voltado exclusivamente para Deus, eu recomendo não fazer. Porque é um curso pesado e que mexe com as emoções internas, mexe com o nível de percepção que você vai ver sobre si, sobre os outros, daqueles que você convive, daqueles... Você passa a fazer uma leitura das pessoas e emocional diferente. Então tem que ter um nível de discernimento, porque senão você começa a psicologizar aquilo que é espiritual, né? Então, por exemplo, uma pessoa está lá chorando na presença de Deus. Se a pessoa não tem essa entrega, esse nível de entrega, ela vai discernir, por exemplo, que aquilo é uma entrega emocional, que ela está com algum problema emocional, por isso que ela está descarregando aquilo. Então, a psicologia vai dar uma confundida nisso. Mas quando a gente tem um coração rendido e o diploma não cresce, não cresce na vida da pessoa, né? Quando o diploma fica em segundo plano e a dimensão de Deus fica em primeiro lugar, aí qualquer curso que você fizer não vai te abalar. Agora, se você coloca a ciência em primeira pauta, você pode ter certeza que a ciência vai te governar. Eu já conheci pastores e conheci uns 3 pastores, na verdade, e pessoas que não eram pastores, mas eram líderes, que fizeram a psicologia e largaram o chamado para viver a ciência. Que a ciência é muito envolvente, né? Saber do comportamento das pessoas, saber decifrar sentimentos é muito atraente. Mas, por mim, eu falo por mim, os diplomas eles só serviram para me honrar aqui na Terra. Porque nada disso me faz tão feliz quanto fazer a obra de Deus. Até porque eu estou numa fase assim de muita renúncia dessa área, né? Já vivi o tempo que Deus quis e hoje eu tenho o meu coração ele é mais entregue a fazer a vontade de Deus, mas se a pessoa não tiver uma cabeça boa, é melhor não mexer com isso não. Resumindo. Entendeu aí, Varoa?
E algo que eu vi lá no acampamento, lá no retiro, quer dizer, Ah, foi maravilhoso foi aquilo lá, né? o retiro foi sobrenatural. O retiro que o apóstolo Diego Maurício organiza, foi o terceiro, é até transbordar, e a profeta ministrou lá. Mas algo interessante que ali eu vi você ministrar algo que eu nunca tinha visto. Uhum, Eu não vi em nenhum lugar, por enquanto. por enquanto, né? De você, através da tatuagem, Uhum. você tem uma revelação da tatuagem e o que a pessoa está vivendo na vida. A pergunta Foi é, profundo aquilo, não, que lá é pastor? Meu Deus profundo. do céu. Isso daí, você viu de alguém receber uma transferência, uma impartição, ou quando começou esse dom? É um dom. Teve um profeta que, na verdade, ele. Quando eu ia para as igrejas, assim, porque eu me interessava muito pelo profético, né? Até então, eu não estava sendo usada assim no profundo mesmo, como hoje Deus me usa. Mas eu tinha interesse, por exemplo, saber que tem um pregador interessante, um homem de Deus, uma mulher de Deus que carregava o profético. Eu tinha interesse em assistir um culto dessa pessoa, não por receber alguma coisa, mas por admiração, por também querer viver aquela bagagem. E eu pensava assim: meu Deus, se o Senhor usa esse homem de Deus e essa mulher, eu também tenho condição de ser usada. Então eu tinha já esse interesse. E eu tive algumas impartições de 5 profetas aleatórios. Não porque eu pedi para alguma coisa, mas no meio do culto, ou no final do culto, ali, por revelação, esses pastores chegavam em mim e dizia: aquilo que está em mim no profético vai cair sobre você. E eu recebi aquilo sem entender muito o que era impartição. E teve um profeta em específico que falou que Deus iria me usar como usava ele. E esse profeta, ele tem o discernimento de tatuagem. Ele tem essa questão de revelações por tatuagem, né? É um profeta de Campo Grande e ele tem essa questão muito forte. E aí eu comecei a entender, pastor Ariston, que essa revelação das tatuagens, bater o olho e discernir aquilo que está lá, é, era mais voltado ao discernimento do Espírito, ao dom de discernimento do Espírito, que estava ali junto com aquilo, e quando bate um olho, Deus dá uma interpretação daquilo que a pessoa está passando ou daquilo que iria acontecer. Como você viu lá, que foi muito profundo as coisas que Deus mostrou através da tatuagem, assim que até eu que tenho o dom fico impactada, porque são coisas assim que não passa não dá para raciocinar, né? Você vê que é totalmente É coisa de Deus. sobrenatural, né? E eu, em nome de Jesus, foi transferido para a tua Foi vida isso aí. transferido, eu recebi. Aleluia, em nome de Jesus, recebi. E também a interpretação de línguas. Nós vamos entrar até nisso, Foi mesmo, mas foi lá. é algo tremendo que você, meu irmão, pega a chave aí. Você vê que, primeiro, destino, eu acredito nisso. Os profetas olhavam para você, ó, é você, vão impartir. Então já Deus falou, imparta para ela. É, e também esse homem partiu, porque você vai carregar e vai alcançar outras pessoas. Eu creio que esse é um princípio, né? Deus carrega uns para despertar, ativar, transferir. E, e o das línguas também foi uma transferência. E hoje lá você ministrou na minha vida, mas num dia antes tinha ministrado em outros que receberam lá também. Receberam, eles pediram, né? Pediram, E Deus deu. mas ele sabia que você tinha esse dom para transferir. Eles, acho que em algum momento lá do culto, Deus me usou nesse manto lá. E é um mover diferenciado, porque a gente não vê muito isso sendo visto nas igrejas, né? Então, as pessoas que estavam ali, que já são ministros, pastores, já tinham esse interesse desse dom, né? E, porventura, ali, numa ocasião, Deus bradou nesse manto e eles pediram, pastora, ora por mim nesse sentido. E eu, com o maior prazer, falei, em nome de Jesus, né? Porque a unção de Deus tem que ser expandida, né, pastor? Existem alguns profetas e pessoas muito usadas que não querem que outros sejam mais usados que ela. O meu desejo é que as pessoas sejam ativadas e usadas muito mais do que eu. É isso que eu falava para os meus colegas que estavam perto, mas
E eu nunca pedi para ser usada assim. Fazendo uma ressalva, o meu único pedido era: Senhor, eu quero ser da tua confiança. Essa era a minha oração. Se o Senhor acha que eu tenho ousadia, coragem e que eu possa ser da tua confiança para levar alguma coisa, então eu estou preparada para o ID. Foi assim, mas eu nunca fiquei pedindo nada assim muito muito sério, não. Em relação a como é que foi que eu recebi essa questão de línguas, eu vou abrir uma questão aqui que eu não lembro se eu falei da outra vez, eu falo muito pouco sobre isso. Eu tive um episódio, apesar de psicóloga, eu tive muitas feridas internas, paternas, feridas maternas, familiares, parentais, e muitos abandonos afetivos ao longo da vida, e não estou fazendo de vítima, não. Essa é a minha história. Mas a pergunta, não foi curado na psicologia? Não foi curada coisa nenhuma em psicologia, isso não cura nada. E aí, pastor, eu comecei a... Quando Deus começou a falar um pouco comigo, eu comecei a achar que eu estava enlouquecendo. E isso me motivou a buscar a Deus com mais intensidade. Então eu passei a escutar o diabo falar na minha mente que eu iria me enforcar, que ele ia me matar por um suicídio, haja vista que na minha família um tio se matou. Então eu passava a ouvir no meu pensamento o diabo falando assim: eu ainda vou conseguir te enforcar. E isso me trouxe um medo muito grande e uma vontade de orar mais, porque eu percebia que quando eu ficava 2, 3 horas orando, isso amenizava dentro de mim. Em contrapartida, eu comecei a ter sentir um episódio de síndrome de pânico que durou 10 anos. E eu buscava em remédio, buscava em médicos profissionais da psicologia e vi que isso não conseguia tratar. Até consegui também um domínio emocional de não me cobrar muito para que isso fosse embora. E eu comecei a orar muito, me intensificar muito na oração. E nessa de me livrar desses pensamentos, eu comecei a subir no monte todos os dias. E Deus aproveitou essa minha subida no monte para eu me livrar desse pensamento, porque meu medo era esse. Eu perder, na verdade, o domínio sobre mim mesma e cometer uma loucura. Eu tinha esse medo, né? De perder o domínio da minha mente, de repente pegar uma faca, pular do prédio ou fazer me enforcar com alguma coisa. Eu tinha muito medo disso. E eu comecei a orar muito e subir no monte todos os dias. E nessa de subir no monte todos os dias, eu fiquei 2 anos indo no monte, que é cidade pequena, o monte é perto, né? E quando chovia, ou fazia muito frio, eu parava o carro em frente do monte, mas que eu cumpria o meu propósito, eu cumpria muitas vezes sozinho, porque ninguém quer pagar preço. E quanto mais eu ia me intensificando nesse nível de oração, aí Deus começou a me levar no nível mais profundo. E a interpretação de línguas, né, que é a questão da pergunta em si aqui, ela surgiu nessa de ficar orando demais, né? E uma vez estava um homem lá no monte e Deus falou para mim assim: fique do lado dele. Uma situação muito constrangedora, né? E do lado da pessoa que está lá quietinha orando e eu me aproximassem. E Deus falou: vai, porque eu tenho algo para falar através da sua boca. E ele começou a falar em línguas. E ali Deus deu um espontâneo para mim traduzir o que ele estava passando ali. Então foi isso que foi um impulso de Deus. Essa questão em especial não foi impartição, não, foi busca. Então você que tem uma impartição, glória a Deus, que teve e recebeu, aleluia. Mas você que está buscando aí, pode ter certeza que esse manto vai ser derramado. Mas o que eu percebo, pastor, da interpretação, é que se o outro vaso que está falando em línguas não tiver cheio, a pessoa que vai traduzir também não vai conseguir. Porque o outro tem que o interlocutor tem que estar cheio. Aquele que fala e aquele que interpreta. Então é por isso que
Muitas Não é por pessoas qualquer língua que dá para interpretar, então. não dá, porque às vezes a pessoa está falando em línguas, mas não está naquela dimensão mais profunda do céu, né? Então, se eu também que tenho a interpretação não estou naquela profundidade que Deus quer para aquele momento do recado para a igreja ou para edificação de alguém, eu também não vou conseguir. Então, os dois lados têm que estar muito cheios de Deus para que esse manto ocorra. Eu percebi isso na minha vivência com esse dom. E é uma conexão. Talvez alguém tenha outra opinião sobre isso, né? Mas tem que ter uma conexão entre você que está falando e eu que estou interpretando, ou eu que estou falando e você que está interpretando. Tem que estar, assim, o copo dos dois tem que estar cheio. mais ou menos nivelado. Ah, Porque se o meu óleo estiver menor que o teu, vai ficar muito difícil ter essa interpretação. É por isso que a gente não vê muito. é verdade. E o que você falou, algo bem interessante, eu acredito também que tem coisas, eu falo isso nas lives, quem acompanha minha live sabe, tem coisas que nós recebemos diretamente de Deus na busca. E tem alguns que falam assim, não, só transferência, só transferência. Não, eu acredito que tem coisas que nós recebemos diretamente de Deus e tem coisas que nós recebemos através de impartição. E também não é na hora, né? Porque quando eu recebi essas impartições, haja vista que tem pessoas que se derramam muito e Deus faz no imediato. Mas no meu caso demorou 3, 4 anos. Depois dessas orações de transferência. Então alguém orar para mim, transferir aquela unção, né? E depois de 3, 4 anos recair alguma coisa. Deus testou o copo cheio, Mas você fala no isso, meu caso. o pastor Caio fala isso. Fala isso também? O pastor Caio, que nós vamos estar tendo um evento Ai, super... gente, queria ir, um mas vou evento estar em outro. sobrenatural em Mogi das Cruzes, 6 de dezembro de 2025. Caio, Paulo, Caio Alves, Paulo Antero, Jonathan Lobo, Carol, eu, apóstolo Alexandre. Ele fala assim que... Eu falei essas transferências que ele recebeu do Benihim, recebeu não sei sim, de quem. acredito. E ele fala assim que tem algumas que ainda não manifestou. Uhum. Ele diz que ele acredita que tem umas que tem um tempo específico para Eu manifestar. acredito nisso. Eu acredito que é o tempo da maturidade da entrega. Que aí Deus, ele vai... e essas pessoas assim, que Deus usa em tudo que é coisa, né? Eu Igual acho que igual tem a muito pastora mais... Daniela. Não, tem muita gente... Nossa, eu sou um peixe muito pequeno ainda, pastor. Mas eu acho que tem muito a ver com o coração, sabe? Mais do que qualquer outra coisa. Na minha opinião, eu acho que um coração guardado, humilde na presença de Deus, aquela pessoa também que transcende a graça. Eu acho que isso Deus leva em conta. Porque assim, eu quero o dom para quê? Eu quero o dom para ser usado? Será que eu vou abrir mão dos meus finais de semana? Será que eu vou abrir mão da minha história para viver isso? Então, tudo é computado. Você quer viver isso? Você tem que ter um nível de entrega muito grande e entender. Você vai abrir mão de quê? Você é capaz de abrir mão da tua vida para ficar fazendo a obra de Deus? Ministrando. Eu tinha uma agenda agora em Portugal, pastor. Era para mim estar lá. Ia ficar até dia 23 de janeiro. Mas o meu coração... Estava já pago a passagem, né? Pela TAM. Mas eu senti, assim, de última hora... de desmarcar, porque eu precisava fechar alguns ciclos na minha vida. Mas se é uma pessoa com um pouco mais de vaidade, ela vai. Então, eu acho que você tem que estar sensível a ouvir os comandos para você viver a plenitude. Né? Então, eu acho que tem muito a ver com o coração da pessoa. Porque tem gente que ora muito mais do que nós e não recebe. Tem gente que ora muito. Que ora muito. Eu conheço pessoas que oram muito, muito mesmo. E que eu nem consigo orar tanto assim, que nem esse povo. Mas eu acho que um coração rendido, sabe? Que ama as almas. Porque você não tem um olhar para ir lá, né? Fazer uma missão, que nem os meninos aí do Curando nas Ruas. Você não tem aquele olhar de entrega para ir em frente de um hospital, estender a mão para o mendigo ali. Se você não tem um olhar para o excluído, só para os bonitinhos você vai ter? É meio complicado. Casal curando na rua aí, Everton e Maria José. Eu vi Nossa, eu tava com eles ontem. eu vi eles lá. Eu preguei na segunda, eles não foram. Aí foi a Foi na profeta terça, Daniela, eles foi. foram. E Tá ontem vendo? também. Tô de olho em você, né? Olha lá, ontem eles estavam comigo, né?
E eu quero louvar a Deus pela vida do Everton, da Maria. Eles são assim, eles estão numa busca tão Estão profunda, com fome. pastor. É Eles estão com fominha. uma fome assim que eu desejo que eles sejam muito usados assim. É fominha. Qual foi nesse profético as experiências mais fortes que você lembra aí que Deus te tomando, Deus te usando? O profético ou nos dons, né? Essas da tatuagem é muito profunda também, porque cada uma delas mostra uma particularidade da pessoa muito intensa, né? São segredos que Deus vai revelando, sabe, pastor? Se for numerar, eu perco até as contas, assim, porque como a minha obreira fala, ela fala assim, Dani, um culto mais forte que o outro, né? E tem sido assim. Mas, porque assim, às vezes Deus dá uma revelação de nome, ou alguma coisa assim específica, mas quando Deus fala no profundo mesmo, isso é muito mais profundo para mim. Porque um CPF, um nome não muda muita coisa, né? Mas revelar uma intensidade ou aquilo que está por trás de um sofrimento, um segredo da pessoa ali, né? É algo assim que me toca muito. Mas ao longo aqui do caminho eu vou lembrando das experiências. Vai lembrando que é muitas, né? É bastante. Eu preciso escrever, sabe, pastor? Tem que pôr Eu nos livros. começar a pôr num livro isso. As experiências proféticas. Já tem até o nome. Experiências assim de milagre, né? De pessoas levantadas da cadeira de roda, né? De pessoas com doenças autoimunes serem curadas, né? Lúpus, AIDS, doença desse nível aí, você vê que Deus cura câncer desaparecendo. Teve uma experiência que eu quero contar aqui, aconteceu na minha igreja, né? Eu falei para a pessoa que ela precisava abrir mão de servir na cozinha da maçonaria, porque essa pessoa já teve um câncer de mama e eu via como uma laranja. E dentro dessa laranja, estava dentro da cabeça dela um tumor do tamanho de uma laranja. E eu via essa laranja, esse tumor, né, desse tamanho, murchando. E Deus falava para mim, o tumor que ela tá na cabeça é do tamanho de uma laranja. E conforme eu orei, essa mulher estava com muita dor de ouvido e estava com muita dor de cabeça. E conforme a gente foi orando, Deus eliminou da cabeça. Fez radiografia e o tumor zerou. Só que a profecia também foi: se você não abrir mão desse trabalho de servir aquilo que eu não tô, o câncer vai voltar. E ela, na verdade, entendeu a mensagem, mas por uma condição financeira, continuou naquela situação de trabalhar, não crendo absolutamente na provisão de Deus. E quando ela volta para trabalhar agora, o câncer voltou. Mas ela foi avisada. Deus havia retirado, só que Deus avisou: se você servir 2 senhores, você vai ter ele de volta. Então isso aconteceu nitidamente, a pessoa confessa. E ela sabe que foi isso. Também estava na cidade uma cidade aqui do interior de São Paulo, e Cajobi. E eu via uma laranja mesmo na mão de um homem. E o Senhor falava: eu vejo terra, eu vejo uma laranja e eu vejo um tempo de 12 anos perdido. Um tempo que você não ganhou nada. Um tempo que você só perdeu. Um tempo que só foi escasso. E eu falei: pastora, você tem uma laranja aqui no retiro? Que foi numa chácara? Você tem uma laranja? Porque eu queria pegar a laranja e colocar na mão do homem. Idêntico àquela visão que eu estava tendo. E ela falou: não tenho uma laranja, eu tenho um limão. Serve um limão? Eu falei: fazer o que serve? E aí eu coloquei o limão na mão do homem. E entreguei para ele. Eu falei: eu vejo uma laranja, mas eu vou usar o limão. Porque Deus fala que você, nesse tempo que trabalhou na roça de laranja, teve essa perca de 12 anos, mas agora, algum produtor, algum fazendeiro
de uma roça de limão vai te chamar. E ele, emocionado, diz, realmente, eu trabalho numa plantação, num plantio, né, para uma pessoa, numa roça de laranja, e há 12 anos eu venho vivido um tempo muito difícil na minha vida e estou esperando um milagre novo. Falei, então aguarda essa limonada aí que Deus vai fazer alguma coisa. Então esses detalhinhos assim que a gente vai ficando impactado também, né?